Administração pública em sentido subjetivo e objetivo. Eu analisei várias questões de concursos que caíram pelo Brasil e identifiquei quais são os pontos que mais caem dentro deste assunto. E o resultado é a aula que você vai ver agora, uma aula completa para você entender de vez o que é a diferença entre o sentido subjetivo da administração e o sentido objetivo. Para a gente começar a nossa aula, eu só quero que você se situe numa coisa. Eu vou escrever aqui a palavra sentidos, beleza? E aí, desse lado, eu vou escrever sentido amplo. E do outro lado, eu vou escrever sentido estrito. Ué, Alan, mas a gente não está falando de sentido subjetivo e objetivo? Sim, inclusive a gente já tem uma aula completa explicando a diferença entre sentido amplo e sentido estrito que você pode procurar aí no canal ou no ADM Academy. Porém, eu quero te situar aqui dentro do assunto para que você só tenha um panorama geral do que a gente está falando, beleza? Então vamos lá. Como você já sabe, se você assistiu a aula, o sentido amplo, ele diz respeito a todos os poderes e atividades do Estado. Não vou entrar em detalhe nisso aqui. Você já tem a aula para isso. No sentido estrito, você também já sabe que diz respeito apenas ao poder executivo e à função administrativa, certo? Beleza. Agora deixa eu te situar. Dentro do sentido amplo, quando eu vou para o sentido estrito, ou seja, quando eu me refiro só à função administrativa, só à atividade do poder executivo, porque quando eu falo de poder executivo, eu vou ter aqui órgãos do poder executivo. E quando eu falo de função administrativa, eu vou ter aqui atividades que a administração faz. Então, veja, eu tenho órgãos e também tenho atividades. Então, no sentido estrito, eu posso dividir em mais dois sentidos a administração, que é o sentido subjetivo e o sentido objetivo. Então, o sentido subjetivo e o sentido objetivo estão dentro do sentido estrito da administração. O sentido objetivo diz respeito a quem faz e o sentido objetivo diz respeito ao que é feito. Calma lá que eu já vou detalhar isso aqui. Eu só quero te situar aqui, ó. A gente fala de sentido amplo e estrito. Depois, dentro do sentido estrito, a gente fala de sentido subjetivo e sentido objetivo. E depois, dentro de sentido subjetivo, a gente vai ter a administração direta e a administração indireta. Beleza. Administração direta, administração indireta, a gente vai ver em outra aula, em outro momento. Aqui tem muita coisa para falar, merece várias aulas a respeito do assunto. Por enquanto, o que eu quero te fazer? Eu estou só te situando. Então, veja bem, eu acabo de te colocar dentro do assunto. Você tem sentido amplo e estrito, dentro do sentido estrito, o subjetivo e o objetivo, e dentro do subjetivo, a administração direta e indireta. Acabo de te situar dentro desse assunto. E agora? Agora eu preciso explicar com mais detalhes o que é esse sentido subjetivo, o que é esse tal de quem faz, o que é esse tal do que é feito, quais a diferença entre eles, etc, 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 beleza? Então, para isso, agora eu vou limpar a tela e agora sim eu vou escrever aqui novamente a palavra sentidos. Aliás, deixa eu escrever de outra cor. E agora sim eu vou puxar para um lado o sentido subjetivo e vou puxar para outro lado o sentido objetivo. Beleza? Então, veja bem. O sentido subjetivo, galera, eu também posso chamar, eu vou colocar aqui para cima, também posso chamar de sentido formal ou de sentido orgânico. Você já vai entender por quê. Veja bem, o sentido subjetivo da administração diz respeito aqui, entre aspas, a quem faz. Eu já vou te explicar isso aqui. Segura aí. Indo lá para o outro lado, o sentido objetivo, eu também tenho duas possíveis explicações para ele. Duas possíveis explicações, não. Dois possíveis nomes, nomenclatura. Ele também pode ser chamado de sentido material ou também pode ser chamado de sentido funcional. Beleza? E o sentido objetivo já não é quem faz, mas sim o que é feito.
E aí, agora, meu amigo, eu quero que você olhe aqui para mim, presta atenção. Toda vez que se faz alguma coisa, existem esses dois elementos aí. Na sua vida, em qualquer coisa, existem dois elementos, que é quem está fazendo e o que está sendo feito. Por exemplo, olha aí para sua rua, na janela da sua rua tem alguma obra, o governo está fazendo alguma coisa? Veja, quem está fazendo aquilo ali? É algum órgão do governo. O que está sendo feito? É a obra. Ah, está asfaltando a minha rua. Quem é que está asfaltando a rua? Algum órgão do governo. O que está sendo feito? Qual é a atividade? É o asfaltamento da rua. Eu nem sei se essa palavra asfaltamento existe, vem na minha cabeça agora. Deve existir. Veja, eu sou síndico desse prédio, do qual você está vendo essa aula sendo gravada. Hoje de manhã eu precisei conferir uma rachadura na parede do prédio. Quem foi lá conferir? Eu, o síndico. O que foi que eu fiz? Fiz uma verificação. Essa é a atividade. Então, tudo que é feito por alguém e é feito alguma coisa. Na administração pública, quando eu me pergunto quem é que fez isso aqui, eu estou me referindo ao sentido subjetivo. E quando eu me pergunto, mas o que foi feito? Eu estou me referindo ao sentido objetivo. Então, só para ficar aqui gravado na sua cabeça, subjetivo é quem faz. E aí você pode perguntar, tá, mas quem faz? Normalmente, quem faz alguma coisa na administração pública são, no caso, né? São órgãos. Aliás, deixa eu botar isso aqui mais para baixo. Colocar aqui, ó. Normalmente, quem faz são órgãos, ou são entidades, ou são agentes. Então veja bem, aqui no condomínio que eu cuido, que eu sou gestor desse condomínio, já cansei de falar, por enquanto eu sou gestor. Quando eu me aborrecer, eu vou abandonar isso aqui. Não, brincadeira, tem que fazer a parte aqui. A questão é que, quando eu falo, tipo, veio a CLU aqui nesse condomínio, veio a CLU não, perdão, veio o DF Legal, que é um órgão aqui do Distrito Federal, ele viu conferir uma denúncia aqui nesse condomínio que fizeram, uma denúncia anônima errata que fizeram aqui nesse condomínio, mas enfim, o cara veio aqui. Quem foi que veio aqui? Quem foi que veio? Foi o agente, beleza? Esse agente ele é de algum órgão. Quem foi então que mandou o cara? Foi algum órgão. Eu acho que é o DF Legal, o nome é AGFIS. É um órgão, sentido subjetivo. Órgão e agente. Agora veja bem, os agentes, galera, eles são pessoas físicas. Os órgãos são repartições e as entidades são pessoas jurídicas. Logo, você vê que o sentido subjetivo da administração pública ele é composto pelas repartições, pelas pessoas jurídicas e pelas pessoas físicas que estão ali fazendo o seu trabalho. Agora, quando eu vou para o sentido objetivo, aí eu também vou ter o quê? Eu vou ter o que eu vou chamar aqui, eu vou colocar só duas, que é no sentido objetivo, eu tenho todas as atividades feitas pelo Poder Executivo dentro do que a gente chama de função administrativa, certo? Então veja, quando o agente veio aqui, ele veio fazer uma fiscalização, ou seja, qual foi a atividade dele? Fiscalização, fiscalizar. Quando alguém está asfaltando a sua rua, ele está fazendo uma obra. Porque qual é a atividade? É a obra. Essas atividades são atividades administrativas. Eu te aconselho fortemente a ir lá ver o nosso vídeo que eu explico a diferença entre Estado, governo e função e administração pública. E lá na administração pública eu vou te explicar que é uma atividade técnica, que não é atividade política, que é uma atividade que tem hierarquia, que é uma atividade que é vinculada à lei. Eu vou te explicar mais detalhes sobre o que é administração pública. Mas entenda, a administração pública, ela é a função típica do poder executivo. O poder executivo, quem é o poder executivo? Na sua cidade, ele é representado pelo prefeito. No seu estado, pelo governador. No nosso país, pelo presidente da República. São pessoas que elas fazem o quê? Elas executam as leis, elas executam o que precisa ser feito no país. Então,
é criado o que? É tomada uma decisão lá na cúpula pelo governo, mas essa decisão, como por exemplo, vamos construir mais hospitais. Essa decisão, ela precisa se transformar em algo prático, em algo que vai usar o quê? O braço, algo braçal. Ou seja, ela precisa ser executada. Então o governo toma a decisão e quem executa é a administração pública. Então todas as atividades que são executadas no país são feitas pela administração pública, exercendo a sua função administrativa. Então, quando eu falo em sentido objetivo, eu estou me referindo à própria função administrativa, que é o que é feito. Uma obra, a prestação de um serviço, um buraco sendo tapado, uma fiscalização. Tudo isso diz respeito ao sentido objetivo. Beleza? Mas é muito tranquilo. Vamos lá. E aí no nosso material, eu tô te trazendo aqui uma questão, aí em amarelo. Tudo que está em amarelo, gente, aqui, ó, é questão para você responder, tá? Do nosso material. Professor, como é que eu faço para ter acesso a esse material? É muito simples, bate print da tela. Ô, professor, bacana, hein? Mas eu quero o PDF, eu quero esse slide aberto aqui na minha tela para eu poder estudar. Beleza, então eu vou te fazer o seguinte, vem ser meu aluno. Somente os alunos do ADM Academy, que é a minha área de membros, podem baixar esse material e lá ver o gabarito comentado, lá ver questões que não vão aparecer aqui na aula, que não dá para você bater print de tudo. Você pode baixar, pode ver no seu celular, pode ver no tablet, pode ver onde você quiser, mas só se você for aluno da ADM Academy. O link para você se matricular e ser meu aluno está aí embaixo na descrição do vídeo. E se por um acaso você já está vendo esse vídeo dentro do ADM Academy, basta que você baixe o material que está aí perto, aí abaixo desse vídeo, beleza? Legal, voltando para cá, esse é o nosso material. E a gente vai responder essa questão, a questão número 2. A questão número 1 você faz sozinho, se vira. Beleza? Questão 2, então, vamos lá. A respeito de Estado, governo e administração pública, julgue o item. A administração pública, em sentido formal, sentido formal, orgânico ou subjetivo, ele traz os 3 nomes, eu já vou te explicar esses outros nomes, pode ser conceituada como conjunto de órgãos e agentes públicos dotados de prerrogativas e sujeições e destinados à satisfação do interesse público. Gente, tudo que a administração pública faz, eu já falei isso em outros vídeos, é para o interesse público, é para a coletividade, tem como fim o bem comum. Muitas questões falam assim, para o interesse individual, para ajudar a pessoa particular. Não. Se a administração pública tiver que ajudar o indivíduo e não a coletividade, ela não é administração pública, ela é administração privada, entendeu? A administração pública, ela tem como finalidade o interesse coletivo, tá bom? Que é o que essa questão fala. Aí também fala que é o conjunto de órgãos e é o conjunto de agentes públicos. Aqui, embora não fale o conjunto de entidades, não tem problema. Isso aqui não está invalidando essa questão. Portanto, essa questão está certa. Aí tem a questão número 3, que eu vou deixar para você fazer. E olha a questão 4. A administração pública em sentido material. Lembra, sentido material é o mesmo sentido objetivo ou também o mesmo sentido funcional. Já vou te explicar essas outras palavras. A administração pública em sentido material refere-se às pessoas jurídicas de direito interno, não compreendendo a atividade administrativa. Ora, gente, o sentido material é o sentido objetivo. Logo, portanto, é justamente a própria atividade administrativa. Então, como é que ele fala que não compreende a atividade administrativa? Completamente errado. E aí você tem uma outra questão, vá fazer sozinho, se vire. Aqui eu trago para você mais uma questão e também trago a diferença, tá? Quem faz é o subjetivo, o que é feito é o objetivo. O subjetivo diz respeito aos entes, órgãos, agentes, pessoas jurídicas. E o objetivo diz respeito à própria função administrativa. Nada do que eu já não tenha explicado para você. Mas agora deixa eu te explicar uma coisa. Por quê? Eu tinha muita dificuldade no começo, quando eu estudei essa matéria, para decorar essas outras palavras aqui, ó.
O que é o sentido formal, orgânico, material, funcional? Qual é qual? Às vezes eu pensava que o sentido material era do subjetivo. Às vezes eu pensava que o sentido orgânico era do objetivo, porque tem o ó. Então, não, tá tudo errado, cara. Olha aqui, veja bem. Nunca mais você vai deixar de entender essas outras nomenclaturas a partir de agora. Olha para mim, vamos lá. Veja, vamos começar pela palavra orgânico. É orgânico, 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 órgão, órgãos, órgãos. Qual é o sentido que diz respeito aos órgãos e que também pode ser chamado de orgânico? É o sentido subjetivo. Portanto, sentido subjetivo também é o sentido orgânico. Ô Alan, beleza. Nunca mais eu vou esquecer que orgânico é subjetivo porque tem a ver com a relação entre os órgãos. Mas e o formal? Meu amigo, aí eu vou te pedir para lembrar de uma aula que a gente tem aqui no curso de Fundamentos da Administração que fala sobre o sentido, a organização formal e a organização informal. Porque lá nessa aula você vai lembrar que a organização formal, ela foi a organização pensada, ela foi a organização estruturada, ela é a organização que traz o organograma. O que é o organograma? Vou desenhar aqui para você, gente, olha só. O organograma é esse bagulhinho aqui, ó, que a gente vê nas organizações, seja ela pública, seja ela privada. Se você se deparar com um desenho parecido com esse aqui, ó, você está vendo um organograma. Ó, orgânico, organograma. O que é esse organograma? Esse organograma é onde você vê quem é que está em cima. Tipo, aqui está o CEO da organização, né? Sei lá, e no caso da administração pública, o nome não é CEO, o nome é outra coisa. O nome é diretor, gerente, o que quer que seja. Aqui está o diretor, vamos lá. Aqui está o ministro, aqui está o presidente, aqui está quem tiver de ser. Aqui eu tenho departamentos que estão abaixo dele. Aí eu vou ter vários departamentos aqui. Eu tenho, no nosso caso, eu posso chamar de órgãos, né? Isso aqui são os órgãos. Aqui também é um órgão. E esses órgãos estão abaixo desse outro órgão, enfim. O que você está vendo é uma estrutura formal. É uma estrutura que foi pensada, organizada. Então, quando eu olho para esse organograma, eu olho para uma estrutura formal. Eu olho, se você olhar para cá, ó, você vai ver o quem está aqui, ou qual órgão está aqui, ou qual é a estrutura da entidade que está aqui, qual é a estrutura da administração que está aqui. Ou seja, você está olhando ainda, gente, para quem. E se você está olhando para quem é sentido subjetivo. Portanto, gente, o sentido subjetivo é chamado de orgânico porque possui órgãos e possui organograma, e o organograma ele faz parte de uma estrutura formal. Portanto, por isso também o sentido subjetivo pode ser chamado de sentido formal, porque formalmente estabelece essa estrutura. Que bacana! Muito legal! Mas e o sentido objetivo? Vem comigo! E agora, gente, por quê? Por que sentido material ou por que sentido funcional? Cara, veja, administração em sentido objetivo não é a própria função administrativa, por isso sentido funcional. Eu vou colocar aqui, porque é a própria função administrativa. E por que sentido material? Essa aqui você vai me agradecer para sempre. Olha só, toda atividade que você faz, você precisa de quê? Você precisa de um material, correto? Quer ver? Ó, fala pro seu filho fazer a atividade de desenhar. O que ele vai precisar? Papel e lápis. Vai aí fazer uma atividade no computador. O que você precisa? De internet. Precisa de computador. Precisa de teclado. O governo vai fazer uma obra. Asfaltar. O que ele precisa? De asfalto. O governo vai fazer o túnel. O que ele precisa? Precisa de máquinas pesadas. Precisa de pessoas. Precisa de um monte de quê? De material. Portanto, o sentido material também diz respeito ao sentido objetivo, porque toda atividade que diz respeito ao sentido objetivo precisa de um material para ser feita. Ô professor, é isso mesmo? Claro que não! Mas agora nunca mais você vai esquecer. Porque esse é o raciocínio, gente. Presta atenção. Olha só. Na prática, o sentido material é porque existe um objeto daquela atividade.
A ação que vai ser feita precisa de um objeto. Só que se eu te falar isso, é muito difícil você associar isso a material. Então eu usei essa estratégiazinha aqui que nunca mais você vai esquecer. Beleza? Nunca mais você esquece. Isso cai em prova? Não cai, gente. Isso não vai cair em prova. Isso não é para você acertar a questão de concurso. Quer dizer, vai te ajudar a acertar a questão de concurso. Por quê? Porque você não vai mais esquecer o que é sentido material, sentido formal, sentido orgânico, sentido funcional, etc. Você não vai mais esquecer, beleza? Então eu te dei um recurso para lembrar. Mas não necessariamente isso que eu te falei sobre cada uma dessas coisas vai ser cobrado em concurso, tá bom? Contudo, vai ser cobrado você entender que a administração em sentido subjetivo também é formal ou orgânico, por conta da estrutura e dos órgãos, e que o sentido objetivo, é o sentido material ou funcional, porque é a própria função administrativa. Beleza? Legal, muito bacana. E com isso, a gente vai só falar mais de uma coisinha. Vamos lá. Gente, quando eu falo de função administrativa, galera, que é justamente a própria função de atividade, que é a atividade administrativa que é feita, normalmente, gente, de maneira típica, vou colocar aqui, ó, típica, ela é feita pelo poder executivo. Porque o poder executivo é quem executa a função administrativa, quem faz as atividades. Agora entenda, embora ela seja típica do poder executivo, ela não é exclusiva. Ou seja, de forma atípica, vou colocar aqui atípica. Eu não preciso explicar o que é típico e o que é atípico, né? Típico é o que acontece com frequência. Atípico é o que acontece às vezes, não é preponderante. Típico prepondera, atípico não prepondera, certo? Então, de maneira típica, preponderante, como fonte principal da sua natureza, o poder executivo executa a função administrativa, mas não é exclusiva dele. Por quê? Porque de forma atípica, eu vou ter o poder legislativo, ou seja, o poder legislativo também tem nos seus órgãos a execução da função administrativa, só que de maneira atípica. O poder judiciário também, só que de maneira atípica. Entende? Eu te falo isso, eu até coloquei aqui, vamos lá. Eu até coloquei esse ponto bem aqui no material, explicando, ó, função administrativa é predominantemente do poder executivo. Mas também pode ser exercida pelo legislativo e judiciário, beleza? Ou seja, não é exclusividade do poder executivo. E por que falar isso? Porque é muito comum bancas colocarem que é exclusivo. Não é exclusivo. É predominante, é preponderante, é típico no poder executivo, mas não é exclusivo, não é o único que tem a execução da função administrativa. Beleza? E com isso a gente encerra aqui a nossa aula. Se você gostou dessa aula, gostou desse material, se matricula na ADM Academy, vem ser meu aluno. Vale a pena cada centavo que você paga lá. Entra aí para você poder baixar esse material e ver a questão comentada, ver gabarito, etc. Um monte de coisa legal. E outros vídeos que não estão no YouTube, só estão no ADM Academy. A gente se vê na próxima.